Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. Exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos. É preciso que agradeçamos a Deus pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, este fabuloso educandário das almas. E temos à nossa disposição este corpo físico, instrumento que o Senhor nos concedeu por empréstimo para trabalharmos a nossa melhoria. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que veio à Terra nos deixou este código pedagógico maravilhoso que conhecemos com o nome de Evangelho, onde nós encontramos os ensinamentos de que necessitamos para a nossa transformação. Gratidão a Ele, pelo seu esforço, pelo seu amor por todos nós, pela sua abnegação, pela sua renúncia em favor de todos os seus irmãos de jornada. Ele, Jesus de Nazaré, na condição de mestre e senhor, na condição de pastor deste imenso rebanho chamado humanidade, e assim Jesus se classificou nesta condição de um pastor, porque ele mesmo disse que todas as ovelhas que o Senhor, que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia. E aqui nós nos encontramos sob a sua condução. Gratidão a Ele. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Não posso deixar de abraçar fraternalmente, agradecidos pela sua presença, pelos seus comentários. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare a todos. Então hoje aqui nos encontramos para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão número 414. Questão 414 que se encontra neste subitem visitas espíritas entre pessoas encarnadas, entre pessoas vivas aqui no corpo físico. E este subitem está contido no capítulo 8º, Emancipação da Alma, ainda o livro 2º, ou parte 2ª, de O Livro dos Espíritos. Então estamos estudando acerca destas visitas espíritas, ou seja, visitas que o espírito faz durante o descanso do corpo físico, estando ele ligado a um instrumento físico. Então, no nosso primeiro encontro acerca deste assunto, no nosso último encontro, quando tivemos a oportunidade de estudarmos a primeira questão acerca deste assunto, a questão 413, Kardec questionou já acerca deste assunto e na questão 414, dando continuidade a estas reflexões, ele formulou o seguinte questionamento: duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Ou seja, eu que aqui me encontro neste momento e você que está aqui neste ambiente virtual, juntos estudando, será que durante o sono do corpo físico
nós poderemos nos visitar? Sem sombra de dúvida que poderemos, e isto acontece com frequência, e em muitas situações, quando a pessoa está próxima, que faz parte do nosso círculo de relacionamento, via de regra, quando sonhamos com a pessoa, no outro dia, se a encontramos, via de regra nós comentamos: eu sonhei com você esta noite. Nós conversamos sobre o assunto tal, ou conversamos sobre algum assunto que eu não me lembro, mas me lembro que o encontro foi bom. Foi num ambiente bonito, um ambiente diferente, e assim sucessivamente. Em verdade, conforme hoje nós sabemos, isso não foi propriamente e simplesmente um sonho, mas sim um encontro no mundo espiritual. Então, exatamente desta forma que Kardec formulou o questionamento, querendo saber se é possível e se acontece algum encontro ou tem alguma probabilidade de nos encontrarmos, nos visitarmos durante o descanso do corpo físico. E os espíritos amigos, respondendo e esclarecendo a Kardec e a todos nós, disseram o seguinte: sim, e muitas outras que creem não se conhecerem, se reúnem e conversam. Então, em muitas situações, sonhamos que encontramos pessoas diferentes, que não sabemos o nome, que para nós são pessoas desconhecidas na atual existência, mas sem dúvida temos alguma conexão, algum relacionamento, ou tivemos algum relacionamento, ou são espíritos conhecidos de outras oportunidades, de outras existências, talvez até fazem parte do nosso círculo familiar, ou seja, da nossa família espiritual. Então, assim, Kardec, formulando este questionamento, se é possível dois espíritos, estando encarnados, eles se encontrarem durante o sono, eles responderam que sim. E acrescentam: podes ter, sem disso suspeitar, amigos em outro país. Sem sombra de dúvida que nós que aqui nos encontramos, reencarnados, aqui na pátria do Evangelho, no coração do mundo, Brasil, nós temos amigos espirituais reencarnados também em outras pátrias aqui da Terra, em outros países que falam outras línguas. E se temos amigos, não há dúvida nenhuma que pelo menos de quando em vez nos visitamos. Então é por isto que aqui os espíritos amigos acrescentam que podes ter, sem disso suspeitar, amigos em outro país ou outros países. O fato de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis é tão frequente que o fazeis quase todas as noites. Então aqui os espíritos amigos encerram a resposta deste questionamento 414, nos informando que é tão frequente estas visitas, ou que são tão frequentes estas visitas, que via de regra nós as fazemos quase todas as noites. Mas via de regra, a maioria de nós não nos lembramos. Conforme já falei em outras oportunidades, eu via de regra não me lembro de sonhos. Raramente me lembro que tenha sonhado. Então aqui os espíritos amigos nos informam que estas visitas entre espíritos encarnados, elas acontecem quase todas as noites, sem que nos lembremos, sem que suspeitemos destas ocorrências. Então assim fechamos este parêntese
com esta citação da questão 414, para na sequência, ampliando e aprofundando estas reflexões, agora com o Espírito Miramês, Filosofia Espírita, volume número 9, capítulo de número 6, já que estamos fazendo este estudo de O Livro dos Espíritos, complementando e ampliando esses estudos com Filosofia Espírita de Miramês. Então, esta questão 414 está comentada por Miramês neste capítulo número 6 do volume número 9 desta coletânea de 20 volumes. Então, assim, Miramês intitulou este capítulo 6 Durante o Sono, e assim ele comentou esta questão, que durante o sono do corpo físico, o descanso do corpo físico, porque conforme nós sabemos, via de regra, o espírito não descansa, o espírito não fica inativo, ele está sempre ativo. Então, durante o descanso do corpo físico, o espírito se encontra mais ou menos livre. Sobre isto nós também já estudamos, porque o espírito, durante o sono ou descanso do corpo físico, ele não se liberta completamente. Porque para ele se libertar completamente do fardo físico, teria que romper o laço fluídico que o prende à indumentária física. E se isso acontecesse durante o sono do corpo ou descanso do corpo físico, ocorreria o desencarne. Ou seja, ele deixaria a carne. E uma vez rompido este laço, o espírito só volta ou só voltaria a se unir a um novo fardo com uma nova reencarnação. Então, assim, Miramês, sabiamente e de forma acertada, aqui nos lembra que o espírito se encontra mais ou menos livre durante o descanso do corpo físico, ou seja, uma emancipação, uma liberdade parcial, e é nesse momento que ele se encontra com quem tem mais simpatia espiritual. Razão porque sonha com pessoas da sua amizade. Quando sonha com alguém que julga desconhecer, trata-se de sintonia com personalidades de outras vidas. Conforme havíamos adiantado, em muitas situações, quando sonhamos com criaturas que julgamos desconhecê-las, via de regra é isto que acontece. Nós temos sintonia com pessoas, com entidades que já são afins, que se afinizaram conosco, ou que nós nos afinizamos com elas, em outras existências, quiçá são espíritos familiares, de outras existências, de outras vidas. O espírito livre da densidade da matéria vai onde quer que lhe seja permitido pelos benfeitores espirituais. Então, o espírito liberto, esteja ele liberto completamente ou parcialmente, ou seja, o espírito desencarnado e o espírito encarnado, ele pode viajar o espaço sideral conforme a permissão que ele tenha, ou as condições que ele tenha para isto. Essa liberdade parcial é bênção de Deus para fortalecimento da alma nas suas provações na carne. Então, essa liberdade parcial, exatamente para o fortalecimento da alma. No entanto, necessário se faz que o espírito afira suas forças, se pode ou não aderir a certos encontros, desde que eles não venham a prejudicá-lo na sua nova vida. Outros encontros lhe fazem bem,
para o bom andamento das suas atividades no planeta. Então, muitos encontros que são permitidos ou que são organizados no mundo espiritual para nós que aqui nos encontramos no corpo físico são para a nossa melhoria, são para o nosso aperfeiçoamento, são também para nos auxiliar em nossas tarefas aqui na Terra. Então eles dizem, outros encontros lhe fazem bem para o bom andamento das suas atividades no planeta. Se na Terra a alma se instrui frequentando escolas de variados estirpes, ou de variadas estirpes, no mundo espiritual as escolas há em maior número para todos, desde quando o aproveitamento seja objetivo do aluno. Então nós temos as escolas oficiais aqui no mundo, onde nós nos instruímos, onde nós buscamos ensinamentos para a nossa melhoria intelectual, moral e espiritual também. E no mundo espiritual isto não é diferente e tem em maior abundância. E aí eles acrescentam, ou melhor, Miramês acrescenta que o pagamento no mundo dos espíritos é a boa vontade de assimilar os ensinamentos ministrados. Aqui na Terra nós temos que pagar usando recursos amoedados, recursos financeiros, mas no mundo espiritual a moeda que usamos é a nossa boa vontade em aprender. Então, o pagamento no mundo dos espíritos é a boa vontade de assimilar os ensinamentos ministrados. Eis porque se deve aproveitar o sono. Precisamos aprender, se ainda não sabemos, precisamos aprender a aproveitar da melhor maneira possível estes momentos de descanso. A aproveitar o sono. Além de ser uma necessidade do corpo, sim, o sono é uma necessidade do corpo somático, ou seja, do corpo de carne, essa indumentária precisa de descanso, precisa de refazimento, precisa de energias novas. O espírito também precisa dessas horas de liberdade para o bom aprendizado. Aprende-se melhor não na escola da Terra, mas nas escolas do espaço, onde a realidade é mais presente e a paz mais visível aos corações. Então aqui na Terra nós aprendemos nas instituições de instrução que temos à nossa disposição, sejam elas públicas ou particulares. Então aqui na Terra nós aprendemos uma determinada quantia, mas no mundo espiritual, onde a realidade é mais presente, a paz mais visível, nós aprendemos muito mais. Assim como há alunos no plano físico que desperdiçam o tempo indo para outros lugares, muitos alunos saem dos seus lares com a ideia, com o propósito de irem para a escola, para a universidade, para a faculdade, e vão para outros lugares. Não vão para a escola, não vão para a sala de aula. Então assim aqui Miramês fala que assim como existem estes alunos relapsos aqui na Terra, indo para outros lugares, supondo estar enganando aos outros, eles fazem a mesma coisa no mundo espiritual, só que ninguém engana ninguém. Então, se aqui na Terra eles julgam enganar os outros, em verdade eles estão tentando enganar a si próprios, em verdade eles não conseguirão enganar a si próprios, mas no mundo espiritual não tem como enganar, porque tudo é transparente.
Os enganados são eles mesmos. E quem não aprende na oportunidade recebida deixa débitos para depois, quando as dificuldades de pagamento serão maiores. O espírito relapso se esquece de que está deixando de aprender como se libertar das suas inferioridades. Então o espírito, conforme aqui lembra Miramês, o espírito relapso, aquele espírito que imagina estar enganando os outros, em verdade, ele está desperdiçando oportunidades e prejudicando a si mesmo. Para se ter sono proveitoso, aqui orienta Miramês, para se ter sono proveitoso, necessário é que se prepare durante o dia com pensamentos bons, com palavras edificantes e com vida reta. Então, preparar para o sono do corpo físico, o descanso do corpo físico, não é apenas no momento em que nos recolhemos para o descanso. Alguns minutos ali em meditação, com certeza melhora alguma coisa, mas estes minutos não serão suficientes. É por isso que Jesus nos orienta, nos esclarece, nos conclama para a oração permanente, a vigilância, ou melhor dizendo, a vigilância permanente. Vigiai e orai. Então, assim, Miramês nos lembra que para nos prepararmos para um bom descanso, para termos uma boa noite de sono, é necessário que nos preparemos durante o tempo todo, o dia todo, com pensamentos bons, seja com equilíbrio, com harmonia, com palavras edificantes e com a vida, e levando uma vida reta. Os acontecimentos do sonho são a resposta do que se pede durante o dia. Então, se temos um dia de completo desequilíbrio, de completa desarmonia, como esperar ou como ter um sono realmente bom, equilibrado, um sono reparador? Então, os acontecimentos do sonho são a resposta do que se pede durante o dia pela nossa conduta. Nós, pela graça de Deus, estamos junto à humanidade o tempo suficiente para entendê-la. Aqui fala Miramês deles, desencarnados, e procuramos ajudá-la em todos os pontos cardeais da vida. Então aqui Miramês nos informa, ele na condição de desencarnado, que eles, desencarnados, constantemente e procuram nos auxiliar na medida do possível, na medida em que nós permitimos. Então ele diz que eles procuram nos ajudar em todos os pontos mais importantes da nossa vida. E a mediunidade funciona por todos os meios para que os espíritos encarnados compreendam o valor do tempo e as bênçãos do espaço com que Deus nos favorece por amor, senão por misericórdia. Então a mediunidade funciona por todos os meios, para que os espíritos encarnados compreendam o valor do tempo e as bênçãos do espaço com que Deus nos favorece por amor, senão por misericórdia. Que cada um, diz Miramês, que cada um se alinhe nas diretrizes do amor
amando e perdoando, servindo e trabalhando em todas as direções para que o Cristo possa aparecer dentro de cada um de nós e nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou eu sou o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Ou seja, que leva para Deus. Vivemos duas etapas simultaneamente. Conforme Kardec havia questionado se vivemos duas vidas em uma vida encarnada e uma outra vida desencarnada. A vida é única, como nós sabemos. A vida do ser imortal. Só que nós que aqui nos encontramos no corpo físico, nós estamos aqui temporariamente. E depois, quando deixarmos, retornaremos à condição de desencarnados. Então aqui Miramês nos lembra que nós, filhos de Deus, todos nós, filhos de Deus, criaturas imortais, vivemos duas etapas simultâneas: a vida física e a liberdade pelo sono no mundo espiritual. Então nós que aqui nos encontramos encarnados, nós vivemos a nossa vida em duas etapas. Nós temos uma etapa, via de regra, durante o dia, a vida física, e à noite, via de regra, para a maioria, quando descansamos o corpo físico, aí nós vivemos a outra etapa no mundo espiritual. E aí Miramês nos orienta: preparemo-nos sempre para os bons encontros durante o sono, e se desejamos boas companhias nesses momentos de liberdade, melhoremo-nos por dentro, que o exterior refletirá as nossas mudanças. Então, se queremos, conforme aqui nos lembra Miramês, se queremos ter bons encontros durante o sono, é preciso buscar o equilíbrio, a harmonia com a lei natural. Somos o que desejamos ser. A mudança pode demorar, e via de regra demora, dependendo do nosso passado. Entretanto, os infortúnios nunca são eternos e todas as dívidas são pagáveis. Todas as faltas são sanáveis e todas as dores transformar-se-ão em alegrias. Então aqui Miramês nos esclarece mais uma vez que não existe uma falta que não seja sanável, que não existe uma dor que um dia não se transforme em alegria, que não existe um infortúnio que nunca resolvamos, uma dívida que nunca paguemos. E aí ele acrescenta: precisamos perseverar até o fim, porque depois de livres seremos felizes para a eternidade. Encontros e reencontros tivemos e teremos sempre na terra e no mundo espiritual, e os valores deles dependem dos nossos valores. Então sempre tivemos encontros no mundo espiritual. E aí ele encerra dizendo que as portas do sono se abrem por amor de Deus para o nosso bem. Então as portas do mundo espiritual se abrem por meio do sono, por amor de Deus, para o nosso bem. E aí ele nos convida para que aproveitemos da melhor maneira possível estes momentos, na condição de bons alunos, sem menosprezarmos o tempo. Não malbaratemos o tempo. Não utilizemos de forma relaxada este patrimônio que conhecemos com o nome de tempo, porque este patrimônio tempo não é nosso.
é patrimônio de Deus. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor, e que possamos trabalhar constantemente para e pela nossa melhoria. Que, sem sombra de dúvida, ao buscarmos através daquele esforço constante esta melhoria, os espíritos amigos virão sempre em nosso socorro para nos auxiliarem neste processo, desde que tenhamos boa vontade. Até breve, meus irmãos e irmãs.